Nós temos a honra e a grata satisfação de ter aqui no nosso podcast Gestão Inteligente, que é um projeto de extensão institucional do IFPR Campus Assis Chateaubriand. Nós temos uma pessoa que ela não é estranha para o meio empresarial, associativista, cooperativista e também, quiçá, religioso, né? Nosso querido amigo José Carlos de Souza, mais conhecido como Zezinho. Muitos talvez nem saibam o nome dele completo, mas o Zezinho do Sino Pneus, esse ninguém se confunde. Então, Zezinho, em nome do Instituto Federal do Paraná, e em especial o podcast Gestão Inteligente, gostaria de dar as boas-vindas a você e dizer que é uma honra muito grande nossa de poder dar um espaço para você abrilhantar e iluminar algumas pessoas que nós temos aí no mercado também. Histórias como a sua, eu já tive a honra de algumas vezes conversar contigo, até trabalhamos de certa forma indiretamente juntos e tive a satisfação de poder acompanhar um pouco da sua história profissional, um pouco da sua história pessoal. Mas para eu parar de falar, né, deixa o nosso convidado falar, eu gostaria que você começasse, Zezinho, pelo início. Todo livro tem o início, né? Então eu queria que nós começássemos pelo início. Quem é José Carlos de Souza? De onde surgiu esse Zezinho? Schumacher, tudo bem? Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, né, no podcast Gestão Inteligente. Espero corresponder junto contigo, que é um professor, um sonhador, um orador também, e assim Chateaubriand, corresponder e trazer algumas coisas que possam ser benéficas para as pessoas que estão assistindo o podcast Inteligente, que é uma ótima ideia, em parceria com o IFPR, que também é um instituto que está trazendo desenvolvimento para a nossa cidade. Eu sou chateaubriandense nato, né, nascido em Assis Chateaubriand em 67. É vermelho, tá? É vermelho. Meus pais são pioneiros, né? Meu pai e minha mãe chegaram aqui em 1957. Então, Assis Chateaubriand nem existia ainda. Não existia, né? Como Assis Chateaubriand? Não, de forma alguma, existia só. Aqui era mato, puro mato. Poucas pessoas moravam aqui. E meus pais vieram ali para o São Pedro 5000, foi onde que eu nasci. E depois que, em 77, quando eu completei 10 anos, meu pai mudou para a cidade para que eu e meus irmãos pudéssemos ter a oportunidade de estudar, já que naquela época o meu pai já pensava nisso, meu pai e minha mãe. E foi uma boa, foi uma ótima iniciativa deles trazer a gente para a gente estudar e oportunizar um crescimento na nossa vida. Que legal, Zé. Como é interessante, né? Ouvir essas palavras, as pessoas às vezes enxergam um empresário de sucesso hoje no mercado e acreditam que ele nasceu assim, né? Ou seja, ele surgiu e já tem todo um desempenho fantástico no mercado, mas saber que é pé vermelho, né? Como a gente brinca aqui na nossa região, né? Nasceu aqui, os pais não eram empresários. Não, agricultores. Não, agricultores, né? E veio para a cidade para ter a oportunidade de poder estudar, para poder se desenvolver. Os pais tinham essa visão, é uma coisa bem legal de a gente frisar, porque os pais trazer os filhos para a cidade, naquela época não era como hoje, né? Não. Era uma situação completamente diversa, né? Mas conta para nós um pouquinho, Zezinho, como que foi essa sua infância, o que marcou o início da sua história? Eu sei que você tem uma história legal, mas não quero dar spoiler aqui para os nossos ouvintes. Então, quando nós mudamos para a cidade, eu estava estudando já, né? Quando eu mudei para cá eu tinha 10 anos, eu comecei a estudar naquela época, era grupo, primeira a quarta série do grupo, né? Eu mudei para cá estudando no terceiro ano do grupo e estudei toda a minha vida aqui em Assis Chateaubriand. E depois eu fiz uma faculdade na Unipar, na época nem era Unipar ainda, era Fafil. E isso não aqui em Assis, porque Assis não tem. Moarama. Você já saía daqui até Moarama para estudar todos os dias. Isso. Naquela época eu já tinha saído do Exército e depois estava trabalhando no Banco Real, que tinha o Banco Real antigamente, E daí eu estudei na Fafil, que era a Faculdade de Filosofias e Letras de Moarama, que hoje é a Unipar. Daí eu fiz estatística e contabilidade, foi a minha primeira faculdade que abriu espaço para que eu pudesse continuar os meus estudos. E daí eu tive outras oportunidades, como fazer uma pós-graduação em marketing que eu fiz na UniOeste. E depois, já muito tempo depois, como empresário, já eu fiz
gestão empresarial na FGV. Que legal, que história legal. E é claro, né, o mais importante da minha vida é minha família. Claro. E aí eu sou casado há 33 anos com a Zana. Tenho 2 filhos, o Lucas e a Iris. O Lucas tem 28 anos. Ano que vem ele termina a faculdade de medicina. A minha filha, 24, formada em administração e agora está indo para a Austrália fazer um intercâmbio, buscando realizar os sonhos dela, né? Para seguir a carreira dela. E eu e minha esposa continuando aquilo que nós se propomos a fazer há um tempo atrás, isso há 31 anos atrás, quando nós montamos a nossa empresa. A empresa tem 31 anos já. A Sino Pneus, em outubro agora, ela vai completar 31 anos de existência. É uma vida, hein? Muitos não têm isso de idade, né? Exatamente. 31 anos. Bom, Assis Chateaubriand, 31 anos atrás, acredito que era bem diferente do que é hoje, né? Ah, sim, com certeza. Como era aquele momento? Como você surgiu? Como você entrou nesse mundo das oficinas, empresa? Você já de cara já abriu o Sino Pneus? Ou você trabalhou para alguém? Como foi essa sua inserção? Que agora você falou que você estudou, fez faculdade fora, tudo, tá? Mas a questão empresarial, você como empresário, como isso surgiu na sua vida? Poxa, Máquina, o meu primeiro emprego mesmo foi na Liga de Futebol. Depois eu trabalhei no Banco Real por 4 anos. Trabalhei na Cooperativa Agrícola de Cotia por 4 anos. E quando eu estava na cooperativa, surgiu a oportunidade de fazer o pós-graduação da Unioeste em marketing. E eu consegui a vaga, fiz isso, e aí abriu para mim a vontade de montar o negócio. De empreender. Eu, um tempo atrás, eu já havia entrado na Câmara Júnior, que é a JCI, que é um grupo de jovens. Interessante. Como se fosse uma escola suplementar onde você aprende a falar em público, onde você aprende a administrar, subir cargos, liderança. E isso também criou motivação para que eu pensasse em montar um negócio. E quando na pós eu conversava com todos os professores que vinham, os professores vinham de fora, né? Sim. E eu conversava com eles, eu tenho um sonho em montar um negócio, tenho um pequeno capital e quero montar, e os professores começaram a me incentivar, fazer pesquisa de mercado, quem eram os concorrentes, quem eram os fornecedores, qual que era o potencial de Assis Chateaubriand de toda a região. Então eu estava pesquisando quantos carros tinham na época. Então, a faculdade de estatística ajudou e ajudou muito. A estatística ajudou e no pós me ajudou muito mais. O marketing também, com certeza. Então eu fiz todo aquele marketing, que o marketing muitas vezes as pessoas confundem com propaganda, mas na verdade o marketing é todo um processo que você faz antes, durante e depois, né? Na construção de uma empresa. E os professores me ajudaram nisso. E como o meu irmão, o Sininho, que é o Francisco, que ninguém conhece também, e ele já tinha sido gerente de uma empresa de pneus. E eu tinha 3 oportunidades, né? Eu tinha sonhos de material de construção, loja de tintas automotivas ou uma loja de pneu. E os meus professores me mostraram pela estrutura que eu tinha, né? Eu não tinha muito dinheiro, tinha pouco dinheiro para investir, que montar uma loja de pneus seria o melhor momento porque eu poderia agregar mais coisas naquele momento. E aí o meu irmão se transformou no meu sócio, ele gostou da ideia, veio junto comigo, e em 94 nós inauguramos a Sino Pneus. Nossa, em 94 isso? 94, dia 17 de outubro nós inauguramos, mas dia 1º de outubro ela já foi efetivada. Nós abrimos as portas efetivamente mesmo no dia 17 de outubro de 1994. Que legal. E assim, Zé, eu sei que no início a gente tem muita motivação, né? Estou motivado a fazer isso, você teve fundamentação teórica, científica aí para criar. Mas é bom a gente sempre frisar também que nem tudo são flores, né? Você teve algum medo? Você tinha algum receio? Você estava preocupado com alguma coisa? Porque o que diferencia um empreendedor de uma pessoa normal, alguns comentam que assim, é a motivação, outros falam, não, é o aceitar desafio. Para você, o que foi o diferencial entre você dar início no seu negócio, medos e desafios? Ou seja, como você enfrentou isso? E se você
encontrou algum desafio, né? Também pode ter sido que não, né? Não, Schumacher, na verdade é o seguinte, né? Toda vez que você busca empreender alguma coisa, você está correndo algum tipo de risco. E você faz uma escolha, você geralmente está abrindo mão de outras coisas também. Exato. E na época, eu fiz a escolha porque eu acreditava que eu tinha condições de montar um negócio, até porque eu estava fazendo pós-graduação e aquilo estava me direcionando muito bem, porque pós-graduação foi muito bom para mim, me direcionou muito bem, os professores me ajudaram muito, e isso me deu muita coragem, e até uma certa segurança. Porém, você bem falou, né? No início a gente tem alta motivação, baixo conhecimento. É normal, né? É normal, né? É um quadro, né? E depois, essa motivação você tem que estar renovando ela sempre, e o conhecimento você vai adquirindo, porque uma coisa é teórica. Exatamente. Você viver a coisa da teoria ou da prática, né? A teoria, que eu tinha vivido isso em estatística e contabilidade, vivido isso no meu pós, depois a prática. No dia a dia de uma empresa, você começa a surgir as dificuldades do dia a dia, que também são aprendizados, e a gente sofreu muito, né? Eu acredito assim que nos 5 primeiros anos foram anos de altíssima dificuldade, até porque o nosso dinheiro era muito curto, a gente não tinha um capital de giro bom, muitas vezes com dívidas em banco, pagando juros, cobrindo o limite de um banco com o limite de outro banco. Então, no início, a gente não tinha uma estrutura de capital de giro. Nós tínhamos mais coragem do que dinheiro. Mas é o que faz a diferença para muitos profissionais. Fez a diferença para nós, porque nós começamos, talvez na época também, né, nós soubemos escolher o produto certo. Porque houve uma evolução muito grande. Na época, na pesquisa que nós fizemos de levantamento, era um carro para cada 3 residências em Assis Tobim. Olha só isso. Agora você imagina, hoje é praticamente 2, 3 carros para cada residência. Para cada residência, é uma diferença. Então, tipo assim, cresceu muito a fabricação de automóveis, com a abertura do mercado brasileiro para o mercado mundial, vieram muitas outras marcas para o Brasil. Sim. E isso facilitou, né, de um certo momento, que as pessoas pudessem ter cada um o seu carro, e aí movimentou muito o nosso ramo, o nosso setor, num período que a gente conseguiu aproveitar esse período e crescer. E hoje nós atravessamos um período diferente, um período mais difícil, competitivo, um período de tecnologias novas, de mudanças rápidas. Porém, o empresário, o empreendedor, ele tem que estar sempre preparado para se adaptar aos novos momentos, porque essa é a grande sacada do empreendedor. Ele tem que estar evoluindo de acordo com o que o mundo está indo. Tem que estar se adaptando. Você tem coisas que você tem que ir deixando para trás, que tem coisas que já vão tornando-se obsoletas. E agora com inteligência artificial, imagina. Nossa. Você imagina o que vem por aí pela frente. E a gente tem que estar buscando se preparar e se adaptar a esse mundo. Exato. Dentro dessa sua fala dá para entender mais ou menos o que alguns outros gurus aí dizem, né? E hoje em dia, quem permanece no mercado, quem perdura, quem cresce, é quem se adapta mais rápido ao invés do maior, né? Assim, o maior engole o menor. Não, hoje o mais rápido passa à frente do mais lento, né? Dá para entender aí? Você que está no mercado, o que você me diz? Quem consegue se adaptar melhor, não seria nem o mais rápido, o mais inteligente ou o mais forte, mas aquele que consegue se adaptar melhor, aquele que está com a mente aberta de entender que o mundo não vai parar de crescer, não vai parar de desenvolver. A tecnologia ela é muito forte, avassaladora. Nós estamos num período, a tecnologia está em outro. Nós devemos estar aqui num período, a tecnologia está 100 anos na nossa frente. Mas a gente tem que buscar se adaptar a todos esses momentos para que a gente consiga entender o que o mercado tem de oportunidade para a gente saber aproveitar essas oportunidades e se manter no mercado. Sim. Então, você tem que estar ligado. Por isso que você tem que conhecer muito bem a sua empresa, o seu negócio e como é que está funcionando.
a parte interna do seu negócio e também as influências externas que todos os nossos negócios têm. Claro, exatamente. E tocando nesse assunto, foi importante você ter falado assim. E como foi? Quais os maiores desafios que você encontrou em empreender em Assis Chateaubriand? Cada cidade tem uma característica única, né? Nós somos uma micro-região, né? Nós temos consciência disso, mas você que está aí 31 anos nesse mercado, você percebeu alguma coisa que Assis fosse um pouco mais difícil que Toledo, Cascavel ou qualquer outra cidade que você tenha acesso? Teve alguma dificuldade específica de Assis Chateaubriand ou não? Tem sim. Assis Chateaubriand é uma cidade pequena. Hoje nós estamos com uma população próxima a 40 mil habitantes. Sim. Mas a gente viveu um período enorme de estagnação e com 30 mil habitantes. São uma cidade pequena, poucas pessoas, porque o que faz girar o negócio são as pessoas. E você vai para uma cidade maior, Toledo, Cascavel, Curitiba, é óbvio que as chances de uma empresa se dar melhor lá, pelo tamanho da população, é maior. Aqui existem vários desafios e um deles é você saber trabalhar com pouco. É você saber trabalhar o seu custo, você saber trabalhar uma margem que seja uma margem justa, porque senão você perde a sua clientela para os municípios maiores vizinhos. Tudo próximo. É tudo próximo. Então você tem que saber criar um equilíbrio e tem que ter alta dedicação. É necessário alta dedicação. Então nós tivemos momentos de boom, que o nosso comércio cresceu e de uma forma que a gente não esperava, e só que nós se preparamos também para os momentos mais difíceis, como é esse que nós estamos atravessando hoje no Brasil, dessa instabilidade, essa insegurança, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, juros altos, inflação subindo. Então a gente tem que estar antenado também, porque o mercado ele não deixa de ter oportunidade em qualquer momento. Existem momentos que pessoas falam de crise, que empresas crescem. Sim. E existem momentos de vacas gordas que empresas fecham. Então a questão é como é que você está gerindo o seu negócio. Qual que é a dedicação, qual que é o comprometimento seu com aquilo que é complexo, né? Não é uma coisa simples. Não, né? Você fala assim, por exemplo, tem épocas difíceis, como você falou, né? Então, enquanto uns choram, outros vendem lenço. É isso aí. Então é complicado, né? O mercado para empreender não é assim tão tranquilo, né? Eu lembro uma época, quando eu ainda morava em Toledo, e fizeram uma pesquisa de mercado lá de Toledo em relação a concorrentes e tudo mais, e identificou-se que o maior concorrente das empresas de Toledo era a duplicação da rodovia até Cascavel. Aí você, como assim? A concorrência e a duplicação? Sim, com 18 minutos você está em Cascavel. Então, muitas pessoas elas deixavam de comprar algumas coisas em Toledo para ir até Cascavel e aproveitavam para passear, para ver algum amigo, um parente, não sei o quê, fazer as compras do mês e voltava muito rápido. Né? Já aproveitava para dar uma despairada na cabeça e tudo mais. Então, olha só onde é que foi chegar, né? Não era só concorrência local, era concorrência micro-regional. E hoje, com Shopee, Mercado Livre, Amazon e tudo mais, a nossa concorrência não é mais Toledo, não é mais Cascavel, é o mundo, né? Exatamente. É completamente... Hoje é mais rápido, às vezes, você pedir um produto pela internet e chegar na sua casa do que você pedir um distribuidor regional e assim vai. E isso é um grande desafio, eu acredito, né? Para vocês aí. Como é que é trabalhar isso hoje, nesse nível de concorrência digital online? Existe uma concorrência muito grande, isso é uma verdade. Quando você entende o mercado, o que está acontecendo com ele, você entende também quais são os diferenciais que você precisa ter para você ser competitivo. Por exemplo, hoje nós temos a internet, mas nós temos hoje produtos à pronta entrega, nós temos a prestação de serviço, nós temos um pós-venda pessoal e presencial, certo? E a gente consegue hoje, pela gama enorme de fornecedores e pela proximidade dos fornecedores, porque hoje ficou mais fácil também, da gente ser competitivo também no preço e no prazo.
Então a gente consegue, dentro do nosso mercado hoje, ser altamente competitivo com internet, com outras cidades, com grandes redes. A gente consegue, até porque você tem que criar, obviamente, alguns plus a mais no seu negócio, para que você tenha condições e capacidade de competitividade. Por exemplo, no meu negócio hoje, eu faço parte de uma rede. Então, nós formamos uma rede. Juntamos várias empresas aí no Paraná, a maior parte está no norte do Paraná, mas, por exemplo, nós estamos aqui, tem algumas do Sudeste também. Então, o que acontece? Com a junção dessas empresas, ganhamos força na compra. Poder de barganha. Poder de barganha. Então, hoje nós temos um poder de barganha que a gente consegue trazer produtos para dentro da nossa empresa altamente competitivo em preço e prazo. E outra, produtos diversos, uma diversidade grande de produtos. A gente consegue trabalhar com praticamente todas as fábricas e com um argumento muito bom, porque a gente compra em grande quantidade. Sim. Não eu sozinho. Isso muda tudo, né? Isso muda tudo. Então você tem que buscar alternativas para competir. É isso que é você saber se adaptar às situações atuais do mercado. Se você ficar sempre da mesma maneira, não dá nem para dizer hoje em dia, se você continua igual, resultado igual. Não dá. Se você continua igual, o resultado vai ser cada vez pior. Ou você se adapta ao mercado, ou você evolui, ou você vai sumir desse mercado. E isso aí, todo empreendedor, não importa o ramo que ele está, ele tem que estar antenado a isso. Ele tem que evoluir, buscar acompanhar toda essa evolução. Não é fácil, não é simples, porém é possível. Sim. Então, tem que Eu acho bem pertinente sua fala, porque assim, eu tenho meus aninhos de vida também, já não sou mais um adolescente, né? E vi muitas empresas crescerem vertiginosamente, elas crescerem muito rápido. E no começo eu achava aquilo muito interessante. Nossa, como essa empresa está crescendo, deve estar faturando muito, ganhando muito dinheiro. Mas com o tempo você percebia que ela quebrava mais rápido do que crescia. E eu não vou citar nomes aqui, mas na nossa região mesmo eu já vi algumas empresas assim, já morei fora do estado do Paraná e também vi isso acontecer. Para um cidadão comum, ele olha para uma empresa daquele tamanho e fala, nossa, é impossível uma empresa dessa quebrar. Mas com toda essa sua fala dá para a gente perceber a base de sustentação do negócio, né, que você tem falado aqui. Uma delas é a diversificação, outra é a unificação, né, se unir, se reunir na verdade, né? Que sozinho, você falou sozinho, isso é pequeno, na hora de negociar é difícil. Essas grandes redes, o diferencial delas para o pequeno empresário é o poder de compra, é a concorrência em relação a preço e disponibilidade de produto, né? Muito interessante isso. E nesse sentido, essa ideia de se unir com outras empresas, criar essa rede, como surgiu isso na sua vida? Isso tem um ponto de partida? Tem. Isso aí, Schumacher, quando eu fui assumir a Associação Comercial de Assis Chateaubriand, o Sebrae me convidou para conhecer o projeto Empreender. E eu tive a oportunidade, foram 18 presidentes de associações comerciais que foram na Alemanha, em Munique, conhecer o projeto Empreender lá, eu fui um deles. E na época eu ajudei inclusive o Sebrae a difundir a nível nacional o projeto Empreender. E o projeto Empreender basicamente é unir empresas do mesmo setor, discutir os problemas comuns e buscar a solução conjunta. Então, essa era a ideia central do projeto Empreender. Disruptiva, né? Disruptiva, porém dentro da mesma cidade. Então, esse era o grande problema, esse problema cultural de eu abrir o que eu faço na minha empresa para o meu vizinho. Isso era difícil. Então, isso foi que criou uma grande resistência ao projeto Empreender. O que nós conseguimos com a nossa rede? A nossa rede nós abrimos por quê? Porque nós não concorremos na mesma área. Então ficou mais fácil. Então hoje, quando a gente se reúne, a gente abre o jogo. Onde eu compro, quanto que eu pago, o que eu faço, como que eu treino meus funcionários, como que eu organizo a minha empresa, quais são os pontos positivos que estão dando resultado na minha empresa, quais são os pontos que eu implantei, tive que tirar porque não deram certo. E aí você começa a chegar naquela de que tudo que deu certo, de lá de trás até agora, não significa nada daqui para frente. É verdade. Então você tem que estar bem preparado para isso. Então nós temos uma estrutura.
E essa cooperativa, essa, na verdade uma rede que nós criamos, ela dá uma estrutura competitiva na questão preço e prazo. Certo? A questão conseguir produtos, fazemos compras com grandes importadores, fazemos compras com grandes indústrias e a gente consegue ser competitivo. Porém, a gente volta para casa. Cada um tem sua empresa. E dentro da sua empresa nós temos outros desafios. Claro. Não é só preço e prazo, o mercado não vive somente disso. Então, mas isso já é um passo, uma vantagem que nós temos e que você tem que estar sempre antenado, porque é toda uma complexidade de uma empresa. A nossa empresa, por exemplo, hoje existe uma dificuldade, a gente vê muitas pessoas reclamando que não conseguem mecânicos, que não conseguem profissionais treinados, e a nossa empresa já há muitos anos, isso já há uns 10 anos para cá, nós praticamente nos transformamos numa escola. Então, sempre nós temos treinamento dentro da nossa empresa. Você vê, esse mês agora, nós já saímos de 2 treinamentos em parceria com o Senai. O Senai esteve dentro da nossa empresa, treinando os nossos funcionários. Porque a gente precisa treinar sempre o nosso time, porque tem um custo o treinamento. Agora, você imagina, não é baixo o custo. Não é baixo, porém, é muito mais alto o custo de um funcionário não treinado do que você pagar um treinamento. E aí tem aquela, vamos dizer assim, tem muitos empresários que dizem, mas eu vou treinar a pessoa e ela vai embora. Inclusive, deixa eu pegar o gancho aqui, porque essa é uma coisa que eu ouvi você contar já e que eu repito isso para todo lado. Aonde eu tenho uma pessoa que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo esse seu exemplo que você me falou um dia. Você treina, você gasta, você investe pesado com a sua equipe para ele se manter atualizado e você se manter competitivo. Isso aí. Mas esse colaborador, você está treinando ele e você tem convicção que você pode estar treinando ele para concorrência. Ou ele abrir a própria empresa, seu próprio negócio. Você me disse uma vez um número, eu queria que você contasse para a gente. Qual é esse número? Quantos funcionários que saíram da sua empresa e montaram os próprios negócios? E como você, Zezinho, enxerga isso? Então, Schumacher, essa visão que eu tenho é um pouco diferente, que às vezes o mercado fala, esse medo de perder o funcionário. Eu falo para os nossos funcionários, isso você pode ir lá perguntar e eu falo para todos eles. Treine, faça o seu melhor, dê o máximo que você puder aqui, porque amanhã você pode ser um empresário. Você pode ter o sonho de montar a sua empresa. Certo? E aí vem a questão do legado. Eu não quero ser um empresário que passou pelo mercado e que não deixou nenhum legado. Certo? Então nós estamos há 31 anos aqui dentro de Assis Chateaubriand e nesse período, nem todos estão abertos até hoje, mas 16 empresas foram fundadas e formadas com ex-funcionários nossos. É um berço de empreendedores. Exatamente. E várias empresas dessas que se formaram estão hoje muito bem sucedidas. E qual que é o problema? Nenhum. A nossa empresa cresceu, enquanto essas pessoas estavam dentro da nossa empresa, eles deram um resultado muito positivo para nós, porque eram pessoas comprometidas com elas. Porque eu digo assim, olha, não seja comprometido com a empresa, seja comprometido contigo. Claro. Porque se você for comprometido contigo, você vai dar o seu melhor. E quando você dá o seu melhor, ou você sai daqui e monta um grande negócio, ou um negócio para você, ou você sai daqui para uma grande empresa, ou você cresce aqui dentro da nossa empresa. Tá. De toda forma ele vai crescer. De toda forma ele vai ganhar. É um ganha-ganha-ganha, que eu falo para eles. Sim. Nós não podemos estar num ambiente de perde-perde. O ambiente tem que ser de ganha-ganha. Ganha o funcionário, ganha a empresa, ganha o cliente, ganha o fornecedor, ganha os nossos parceiros. É essa visão que a gente tem que ter. E o mercado, ele é um ambiente aberto a todos. Você imagina, se eu fosse tentar atender todos os carros que existem em Assis Chateaubriand, eu não teria estrutura. Tem espaço para todo mundo. Eu não teria estrutura. Entendeu? Então eu atendo um percentual disso. Você entende? E se não houvessem concorrentes aqui, não houvesse outras empresas de Assis, as pessoas teriam que sair de Assis Chateaubriand para ir em outras cidades buscar atendimento. E o nosso setor é um setor forte hoje aqui em Assis. Né? Nós temos diversas mecânicas excelentes, fazendo um trabalho muito bom. E isso o mercado, tanto para elas quanto para nós, está totalmente favorável. Apesar do momento ser um momento difícil de reinvestir, um momento difícil de você investir, de você crescer.
porque a questão econômica está um pouco difícil. Porém, a gente sabe que tudo isso é fácil. Já já isso vai passar, daqui a pouco esse ciclo passa, daqui a pouco a Selic começa a baixar e a gente vai se adequando novamente e volta àquele crescimento. É aquela curva, né? Nós estávamos crescendo, agora a estatística. Nós temos uma paradinha, você dá aquela. E agora você cria uma nova motivação para você novamente poder. Na verdade, crescer. é um fator para reativar a motivação da gente. Exatamente. Você tem que sempre estar criando a nova motivação, porque existe o quadro, né? Funcionário novo, motivação alta, conhecimento baixo. Com o tempo, a motivação dele vai caindo e o conhecimento vai crescendo. Exato. O que você tem que fazer? Criar nova motivação para ele. Qual que é a nova motivação? Treinar, pagar melhor, tratar melhor, criar um ambiente melhor. Aí ele cria uma nova motivação. O conhecimento ele não perde. Não, de forma ele não perde. Então você tem que trabalhar muito a motivação, porque o conhecimento ao longo do tempo ele vai só crescendo. Mas a motivação ela tem isso. Ele tem altos e baixos. E aí a empresa tem que estar preparada para motivar quem trabalha para ela, para motivar quem compra dela e para motivar, e você que está no empreendimento, você que está na liderança, também tem que estar se motivando. Então por isso que a gente tem que buscar treinamento, palestras, workshops, visitar feiras, visitar outras empresas do mesmo setor, conhecer o que eles fazem de diferente, para você trazer uma nova motivação. Não pode se acomodar, né? Não. Se acomodar é algo não permitido para quem quer empreender. Não é questão de chegar antes e sair depois. É questão de você viver 24 horas por dia o seu negócio. Se você não viver o seu negócio 24 horas por dia, às vezes você está num final de semana na sua casa, muitas vezes as pessoas estão lá gastando tempo com o TikTok, com o YouTube, com o Instagram, e você pode ganhar tempo com essas mesmas ferramentas. Exato. Apesar de como utilizar. Exatamente. Como você vai utilizar. O que você vai pesquisar? O que eu posso buscar de novo no meu setor? Eu tenho que saber o que está acontecendo no mundo. Eu tenho que saber o que está acontecendo no Brasil. Senão, como é que eu vou trazer novidade para dentro da minha empresa? Claro. É interessante essa fala sua, porque muitas pessoas olham para o empresário e acham que ele chegou 6 horas da tarde, ele fecha a porta da empresa e vai para a praia, anda de carro zero e não sei o quê. Só vê as bebidas que toma, né? Mas assim, só vê o jet ski que está andando, o carro novo. Mas ele não para pensar quantos finais de semana, quantas noites, quantos dias a fio estudando e botando em risco, às vezes até alienando a casa, o carro e pegando dinheiro emprestado para estar só se mantendo, não é nem crescer, às vezes é só se manter, né? Então assim, é um risco constante estar no mercado. É um risco, você tem muitos riscos na sua empresa que você tem controle sobre eles. E tem coisas que você não tem controle, mas você tem que estar se preparando. Os fatores externos ao seu negócio, você não tem controle sobre eles. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã no Brasil, ano que vem no Brasil. Sim. Certo? O que vai acontecer, o que o governo pensa, quais são as mudanças que o governo vem por aí. A gente não sabe, porém, nós temos que estar se preparando para isso. E o mercado, o empresário, ele é tão trabalhador quanto todos na empresa. E numa empresa, o que vale são todos. Quando você está sozinho, a gente costuma dizer, quem anda sozinho é presa fácil. A gente tem que saber trabalhar em conjunto. Então, esse trabalho que a gente faz com o nosso time na empresa, essa parceria que nós fazemos com os nossos fornecedores, a gente consegue entregar algo melhor para o nosso cliente. E, ao mesmo tempo, o nosso cliente tem um ambiente que pode resolver o problema dele sem ter que ir para longe. Então, ele vai estar confortável também para o nosso cliente. Está próximo dele. Está com um preço justo. Está com prazo acessível. Então, também é bom para o nosso cliente. Porém, a gente tem que saber trabalhar no ambiente de ganha-ganha. Se no ambiente, o que eu costumo dizer, se você contar uma piada, e no meio de 4 pessoas, 3 deram risada e uma não está legal a piada. Não tá legal. Piada boa é quando todo mundo ri. Exatamente. Espontâneo. Espontâneo. Então tem que ser o ganha-ganha. Exato. Uma coisa interessante, assim, a sua fala ela é muito motivadora nessa questão de se agrupar, se reunir, fortalecer. Sim. Você falou assim, sozinho a gente é uma presa fácil. Então a gente tem que se unir para não ficar tão exposto, né? Parece que nasce natural de você, assim, o associativismo, o cooperativismo, ou é do associativismo e cooperativismo que nasce essa sua visão de negócio, assim? Então, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha?
Rapaz, do ovo a galinha não sei o que dizer, não. Mas a questão associativa, eu penso que isso já é meio que natural da minha vida, né? Porque eu com 16 anos eu já tinha um time de futebol. Mas conta melhor para nossa história aí. E esse time de futebol, reunia as piazadas, só para você ter uma ideia, como eu estudava durante a semana, Sim. a gente tinha que treinar sábado ou durante a semana à tarde. Claro. Mas no sábado de manhã, na minha casa, tinha lá 20, 30 crianças me acordando para a gente treinar. Olha só. Entende? A liderança nasceu aí Ela já. nasceu ali já. E desse time nosso ali, para você ter uma ideia, nós conseguimos revelar alguns atletas, mas teve um em especial que jogou seleção paranaense, disputou o Campeonato Brasileiro, chegou até a começar a carreira profissional, depois ele foi estudar e acabou se dando bem em outra área também. Sim, sim. Mas que interessante, então esse seu espírito de liderança, ele não surgiu nos negócios, ele surgiu no esporte. Surgiu no esporte, assim, a princípio foi... A princípio, né? Eu digo assim, esse primeiro gosto ali de estar à frente de pessoas, porque isso não né, Zinho, você está à frente muito mais tempo do que eu nos negócios, você sabe que não é uma coisa simples você estar à frente de uma equipe. Não é simples. Você pode estar todo motivado, empolgado, entusiasmado, e um membro dentro da equipe pôr isso tudo abaixo, né? Então não é simples, né? Lidar com pessoas é complexo. O ser humano, ele é complexo. Exatamente, né? Se você pensar, Schumacher, assim, Deus ele foi perfeito porque ele criou cada um de forma exclusiva. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém. Mas ainda bem, né? Imagina. Qual é a graça? Nascer feio igual eu. Qual é a graça do mundo? A graça do mundo não está na diferença. Está no respeito às diferenças. No entendimento das diferenças. Então, isso eu sempre tive muito claro na minha vida. Então, muitas vezes eu tenho um funcionário com problema, atravessando um período difícil da vida dele, e você vê que a produtividade está caindo, você vê que às vezes ele está errando, Quem nunca, né? E aí você tem que entender o que está acontecendo. Exato. Não basta você chegar lá e aquele patrão durão e chamar e dar dura, não. Peraí, vamos entender primeiro o que está se passando. Às vezes a pessoa está com um problema em casa e aquilo está afetando ele. Porque muitas pessoas dizem, você não pode levar problema de casa para o trabalho e problema do trabalho para casa. Pô, nós somos seres humanos. Não tem como. Não tem, isso é impossível. O sentimento é o mesmo. Você vai estar triste em casa, chegou no trabalho e continua triste. Exatamente. Porque aquilo está te incomodando. Certo? Mas aí, às vezes, uma palavra. Às vezes, nem você falar, basta você ouvir. Porque um gesto. A arte de ouvir, às vezes, ela é mais forte do que a arte de falar. E você ouvir um funcionário, às vezes, que não está vindo numa situação boa dentro da empresa, que às vezes as pessoas falam assim, isso aqui é o tomate podre. Não, peraí. Não, isso. Às vezes o tomate é perfeito, está na caixa perfeita, porém, ele está deslocado. Ele está deslocado. Você só vai alocar ele no lugar certo novamente. Que jeito? Ouvindo, entendendo o que está acontecendo, e aí você vai buscar ajuda. É o que você falou, porque a gente pode ser, num determinado momento, no futuro, ser aquele tomate lá. Nós podemos ser. E se a gente não respeita, se a gente não busca entender, como que a gente vai querer a reciprocidade, né? Como que a gente vai querer que o outro seja empático conosco se nós não somos, né? Não é tranquilo, não é fácil. Porque o empresário, o empreendedor, no modo geral, ele sempre está à frente de uma equipe. E sempre vai ter alguém mais ou menos comprometido, né? Porque você num time, assim, como é que eu penso, né? Eu tenho pessoas que são inteligentes, rápidas. Tenho pessoas que são inteligentes, pautadas no fazer bem feito, mas levam um tempo maior. Tenho pessoas que são mais ansiosas, e a ansiedade nem sempre é ruim. Ele é ansioso, ele já quer terminar para fazer outro, mas às vezes você tem que organizar ele, porque senão ele vai acabar pulando algum processo e a coisa pode não dar certo, depois ele vai ter que ter retrabalho, e você tem que estar direcionando cada um conforme cada um é. Você não vai ter uma equipe homogênea. Os seus funcionários não vão ser todos iguais. Não vai ter todo mundo ali igual, e ou você vai ter
funcionário altamente produtivo, aquela pessoa que é altamente produtiva. Não, se a pessoa ela é tão capaz e tão produtiva, ela vai fazer o quê? É o que já aconteceu comigo. Quando ela chega nesse ponto, ela fala, peraí, eu vou montar meu negócio. Exato. Eu já me sinto preparado para sair montando meu negócio. Certo? E aí a gente vai abençoar, vai ajudar e incentivar, porque faz parte também da nossa meta, do nosso objetivo, dos nossos valores, chegar um dia na nossa vida, poder olhar para trás e dizer, olha, nós deixamos um legado. Porque o duro é você chegar lá na frente e alguém perguntar, e daí? E daí? Valeu a pena? Essa é uma pergunta bem séria. Você entende? Então daí você tem que dizer, não, valeu a pena. Valeu a pena, eu tentei, porque muitas vezes você não vai conseguir. Isso também, né? Quantas ideias que eu tive, que eu iniciei na minha empresa e não deram certo. Isso aconteceu muito. Nem tudo são flores, né? Não, claro que não. A gente falha. A gente aprende sempre. A gente aprende mais, às vezes, com o erro do que com os acertos, né? Os Exatamente. acertos, às vezes, nos deixam um pouco cegos, né? A gente acaba não olhando para o lado e tal. Estou dizendo generalizando, né? Isso aí. E um erro, não. Volta a gente a ter um pouco mais de humildade, olhar para o próprio pé e enxergar que aqui a base nossa é um chãozinho, um pé vermelho, né? Às vezes a gente vislumbra coisas que estão muito fora da nossa realidade. Porém, a gente também tem que estar assim, né? Vamos dizer assim, você tem que ter a cabeça no céu, né? Nas nuvens, mas os pés do chão, né? Sempre eu costumo dizer o seguinte, você quer começar um projeto, pense grande, porém comece pequeno, porém comece com aquilo que você é alcançável para você. Uma coisa que você tem os números na sua mão, aqueles números específicos, com um tempo, que seja algo alcançável, mas eu sonho em ser a referência na minha região. Tudo bem, eu estou começando agora, eu não preciso ser a referência agora. Sim. Eu tenho que ter estrutura para me sobreviver no mercado e evoluir e crescer, e chegar um dia e ser a referência. Então, pensar grande não é problema. Sim. O problema é que muitas vezes a pessoa pensa grande e já quer começar grande. E aí ele não está estruturado psicologicamente, ele não está profissionalmente preparado para assumir uma estrutura grande. E aí, a hora que ele acaba quebrando, você vê aquele negócio, poxa, cresceu tão rápido, né? A pessoa já começou grande e do nada quebrou. Faltou, às vezes, gestão. Faltou conhecimento de como é que funciona o mercado. Em uma empresa grande, o tombo também o tombo é maior, é aquilo que eu falei no começo, né? Quanto maior é a subida, provavelmente pela lei da inércia, a descida vai ser tão rápida quanto. Porque o mercado hoje nós temos uma estrutura. Aí vai de cada pensador, né? Mas tem pensadores que dizem o seguinte, né? Que você tem que ter um caixa que suporte 6 meses, pelo menos, a empresa durante uma crise. Sim. Certo? Outros já dizem mais, outros dizem menos. Cada um sabe do seu, né? O meu mercado, eu imagino também que 6 meses seria uma boa, porque dá tempo de você tomar uma atitude, tomar uma decisão. Sim. E para reverter a situação, se houver uma crise muito grande, como aconteceu na pandemia. Quando veio a pandemia, começaram a fechar o comércio, fechou por 14 dias já em Assis. Quando fechou por 14 dias, nós já tomamos a primeira atitude. Sim. Chamamos todos os funcionários e fomos muito transparentes. Falou, pessoal, nós temos um compromisso com vocês. Nós temos que pagar o acerto de cada um de vocês. Se a pandemia, que a gente não sabe o que vai acontecer, porque era uma incógnita para todo mundo. Todo mundo. Ninguém sabia o que ia acontecer. Era o mundo inteiro. E isso é exatamente para todo mundo. Então, o que nós falamos aos funcionários? Nós vamos começar a fazer o seguinte, nós vamos começar a fazer o acerto com todo mundo. Porque hoje nós temos caixa para pagar o acerto. Agora, se a gente teimar em esperar e pagar para ver o que vai acontecer, de repente daqui 2, 3 meses, 4 meses, a gente não tem condições de pagar o acerto de vocês. Foi ali que nós tomamos a primeira atitude, que começamos a dispensar alguns funcionários com o compromisso de recontratá-los. Daí, como nunca mais fechou e as coisas foram, graças a Deus, fluíram tudo, nós recontratamos aqueles que não tinham encontrado um novo emprego, nós recontratamos como havia um compromisso nosso. É uma decisão difícil, hein? É difícil, mas você não pode deixar para depois. Exatamente. O empreendedor, ele tem que conhecer muito bem o negócio dele e ele tem que ser homem de atitude. A gente tem que fazer o que tem que ser feito, não o que a gente quer fazer. Eu quero fazer um monte de coisa, mas muitas vezes eu tenho que abrir mão daquilo que eu quero e fazer aquilo que tem que ser feito.
Então é o diferencial de você se manter no mercado, e não é fácil. É difícil porque aí envolve questões que não são só profissionais, né? São Isso questões aí. pessoais, questões familiares no âmbito geral, né? Isso aí. E aproveitando esse gancho, você ao longo dos seus 31 anos aí já vem desenvolvendo uma boa história como empreendedor, como empresário, né? E a sucessão? Como que você enxerga isso? Schumacher, sucessão, e aí vem algo que talvez eu não soube trabalhar isso antes na minha vida. Sucessão, eu imagino que ela começa desde cedo, dentro de casa. Você não tem que esperar o seu filho ou sua filha atingir a idade para depois você levar para dentro do seu negócio. A sucessão começa dentro de casa, o preparo já desde criança em casa, né, o direcionamento. E no meu caso, eu acho difícil acontecer a sucessão. Pode ser que a minha filha, se ela voltar da Austrália e resolver vir trabalhar conosco, ela já está trabalhando, inclusive. Né? Sim. Hoje toda a mídia da nossa empresa é ela que faz e um trabalho de altíssima qualidade, inclusive. Nós tínhamos uma agência, nem temos mais agência, ela dá conta sozinha e faz um ótimo trabalho. Porém, ela tem o sonho dela, ela tem, ela tem as vontades dela. Então a gente tem que saber que, por mais que eu queira, eu tenho que respeitar as escolhas dela. Exato. A vida dela é dela. Então, agora, se você quer trabalhar uma sucessão no seu negócio, meu conselho, comece desde criança, comece em casa, comece a direcionar. E assim que seu filho, sua filha puderem, já comece a dar responsabilidades no negócio, para que eles possam conhecer o negócio e pegando gosto por aquilo. E sabendo se de fato querem ou não, né? Exatamente. Porque ninguém é obrigado, né? É obrigado. Eu acho assim, não é porque o pai e a mãe trabalham no circo que o filho tem que ser do circo. Que o pai e a mãe sejam do agro que o filho queira continuar no agro, né? Mas nesse sentido existe a sucessão profissional, né? Eles podem até não estar à frente dos cargos de gestão da empresa, mas podem dar continuidade no negócio, né? No caso, profissionalização da gestão, né? Também é uma outra alternativa. Mas é uma outra conversa que nós podemos pegar com mais tempo. Você tem razão, é um bom caminho. Nós temos uma outra empresa que ela é 100% tocada por pessoas terceiras, que fazem parte da nossa família, e é um dos negócios mais organizados que nós temos hoje, rentável, e que está crescendo, e ninguém da família está lá. Nós temos um sistema muito bom que tem todo o controle de gestão, a gente tem todos os relatórios, fazemos reuniões frequentes, porém a gente não está lá. O negócio está indo, está crescendo. Desenvolve uma técnica de gestão, né? É isso aí. Diferente meus estudos, né, seguindo nesse rumo, e umas alternativas para você não destruir a família, às vezes, né? Porque não adianta você forçar também, querer fazer com que um filho, uma filha assuma algo que ele não é. Você falou, a sua vida está indo atrás do sonho, né? Então, para os filhos não realizarem os sonhos dos pais, mas sim os seus, às vezes eles podem se inserir num contexto de manter o negócio para que esse negócio dê condições para que eles possam realizar os sonhos deles. Né? Então, é o negócio, é a família em prol do negócio até um ponto. Depois o negócio se torna em prol da família. Acho que é a maneira de como gerir isso e tudo mais, né? Mas é muito interessante, a sua história de vida ela é bastante motivadora, né? Eu acho que muitos indivíduos por aí, né? Vamos dizer empresários, às vezes um colaborador ou outro enxerga um pouco da sua história e pode estar observando uma semente ali, do que ele pode estar desenvolvendo também. Eu já conheci aqui no mercado algumas empresas que foram de colaboradores seus, e uma coisa que ficou sempre claro para mim é que eles saíram com as portas abertas, né? Isso aí. Eles sempre falaram, eu saí de lá, mas as portas estão abertas. Porque eu não tenho um concorrente. Claro, é uma concorrente, mas eu tenho um parceiro. Sempre que eu preciso, eu posso recorrer e vice-versa, né? Isso é uma coisa que eu levo como aprendizado também, sempre que eu observo, a gente tem um contato um pouco longo, né, de longa data também, sempre observo isso. E digo de cara a todo mundo, sou um grande admirador do Zezinho aqui, no seu modelo de gestão, nos seus negócios. E aprendi muito com esse homem aqui também na questão do associativismo, do qual nós vamos trabalhar agora para frente. Mas para nós fecharmos esse lado empreendedor, assim, fala para mim, o que significa a empresa Sim Pneus para você hoje?
De certa forma, Schumacher, é uma realização de um sonho que eu tive lá atrás, juntamente com o meu irmão, com a minha esposa, e você vê que nós chegamos a mais de 30 anos com uma empresa num mercado que você vê que a maioria das empresas não chegam a 3 anos e fecham as portas. Então, toda a experiência adquirida todo esse tempo e a realização de você ver que a sua empresa se sustentou, cresceu durante todo esse período, você conseguiu montar outras empresas e ainda da sua empresa saíram outras empresas que não são suas, são de ex-funcionários que estão hoje também muito bem sucedidos no mercado. E você tem, de certa forma, eu sinto um orgulho de ver isso, porque é uma construção, é um legado e uma realização. A gente busca se realizar e eu tenho, assim, como assim, uma realização profissional na minha vida. Que legal. Isso é uma história bonita a ser contada, né? Hoje a empresa trabalha para a família. Dá para dizer isso? Hoje a empresa trabalha para a família. Dá condições de você alçar novos voos, os familiares alçarem novos voos, né? Exatamente. E eu sempre digo que não vale a pena só ter dinheiro na conta, no sentido de, eu tenho um negócio de sucesso. É um legado, como você falou, né? Qual é o legado? Você falou pelo menos umas 4 ou 5 vezes aqui essa palavra, e essa palavra ela é mágica, ela é muito especial, né? O porquê? Valeu a pena, né? Valeu a pena. Tem coisa que não vale a pena, né? E essa palavra legado, ela transmite bastante isso. Mas eu gostaria de saber de você, como que surgiu essa ideia da associação comercial para você? Eu sei que você foi presidente da associação comercial, foi presidente da Cassiopar, né, que é a coordenadoria regional. Conta para nós um pouco do José Carlos de Souza, presidente da associação comercial. O que é que a associação comercial trouxe para você, quanto empresário, quanto pessoa, e o que o José Carlos de Souza levou para dentro da associação comercial e da própria Cassiopar. Eu sei que você tem marcas históricas ali, mas gostaria que você repetisse para nós hoje. Não, Schumacher, eu sempre gostei de participar, né, de estar com as pessoas. Né? Quando eu trabalhava no Banco Real, eu já, naquela época, eu fui fundador do Sindicato dos Bancários de Assis. O Sindicato dos Bancários de Assis Chateaubriand, eu sou fundador dele. Olha, sempre na liderança, de uma forma de outra. Fundador dele. Nós tínhamos um grupo, Sim. Fundamos ele em 1988, se eu não me engano. Fundamos o Sindicato dos Bancários de Assis Chateaubriand naquela época, uma época que havia as greves, tudo, sabe? Sim. E depois eu participei de Câmara Júnior. Quando eu trabalhava na Cotia, entrei na Câmara Júnior, que é a JCI, Junta Internacional, que é uma escola suplementar, que eu já disse aqui, né? Que você treina, fala de tudo, liderar, assumir cargos. Eu já fui até coordenador de grupo de teatro aqui em Assis Chateaubriand, E daí, quando nós montamos a empresa, eu recebi a visita da Associação Comercial para a gente se associar. E eu se associei. Isso no final de 94, nós abrimos a loja. Em 96, eu já comecei a participar da diretoria da Associação Comercial. Fui convidado para ser secretário. Eu lembro, na época, ainda me convidaram, falaram, eu vou, mas não faço ata. Olha só que ideia, né? Mas foi assim que eu entrei na Associação Comercial em 96. E logo nesse ano mesmo, no final desse ano, eu tive a oportunidade, pelo Sebrae, de fazer o Empretec. O Empretec, naquela época, era o primeiro Empretec acontecendo no Paraná. Ainda era a UNO que fazia no Brasil. E eu fiz em Foz do Iguaçu. O Empretec eram 9 dias de tempo integral. Então eu fiquei 9 dias em Foz, fazendo o Empretec. Era cedo, intensivo. Ele era bem completão. E o Empretec ele estuda as características do empreendedor. Sim. Na época eram 14 características, e aquelas características que você já era bom, que você já era forte, você estudava como melhorar. E aquelas que você não tinha despertado ainda, ou tinha pouco despertado, então o Empretec te instruía como você fazer para você despertar estas outras características e colocar em prática isso daí. Então, quando eu voltei de lá, inclusive foi eu e a Neia, da Instituto Center, hoje a Neia é advogada e conselheira fiscal do Cicobi aqui do Médio Oeste, em Assis Chateaubriand, nós somos os 2 primeiros empretecos em Assis. E depois nós motivamos outras pessoas a fazer.
E quando a gente estava com 12, 14 empretecos, nós criamos um grupo de empretecos. Inclusive, o nosso estatuto, ele tinha um único artigo. Tudo que não é proibido é permitido. Esse era o nosso... É interessante, bem prático isso aí. É bem prático, esse era o nosso estatuto, né? Então, ele tinha Vou me lembrar disso, hein? um artigo só. E nós começamos a nos perguntar, se somos empreendedores, temos nossos negócios, nós precisamos de um ambiente melhor. Nós precisamos fazer com que todas as pessoas da nossa cidade se deem bem. Porque se todo mundo estivesse dando bem nessa cidade, nós vamos ganhar com isso. Ao invés de a gente pensar só em nós vamos pensar no coletivo. Todo, no coletivo, no bem comum da nossa comunidade. E como é que nós podemos fazer isso? É política, é associação comercial. E nós achamos por meio da associação comercial, vamos na associação comercial, nos oferecer para ajudar a gente criar projetos para melhorar essa cidade, deixar a cidade mais bonita, mais empreendedora, treinar mais as pessoas. Essa era a nossa ideia. Mas, a princípio, nós não fomos muito bem recebidos. E aí nós entendemos que a gente precisava, a gente via a grande oportunidade, mas o espaço era pequeno. E nós resolvemos montar uma chapa. E na próxima eleição da Associação Comercial nós concorremos na Associação Comercial. E foi a primeira vez que houve um bate-chapa lá da Associação Comercial e nós fizemos toda uma estratégia, ganhamos a eleição, o Joaquim Bortotti era o nosso candidato, o saudoso Jaime Haraki era o vice-presidente, e nós fizemos uma campanha visitando os empresários, fazendo reuniões com os empresários, e nós conseguimos fazer quase 70% dos votos e elegemos o Bortotti como presidente da Associação Comercial. E na gestão do Bortotti, já na gestão dele, o Bortotti treinou mais de 4.000 pessoas em 2 anos. Porque a ideia nossa era mudar o visual das empresas, vitrines mais bonitas, fachadas mais bonitas e pessoas mais bem treinadas, que a gente sabe disso. Quanto mais treinado, mais estudado, mais preparado, a pessoa vai desenvolver um trabalho melhor, uma produtividade melhor, uma entrega melhor, vai atrair mais clientes. Claro, um conjunto de fatores. E o Bortotti fez um trabalho excelente mesmo nos 2 anos de associação comercial, foi de 98 até o ano 2000. E eu assumi o 2000 a 2002. Aí o Bortotti saiu e eu assumi a associação comercial de 2000 a 2002. E a gente já criou um compromisso lá de nunca repetir o presidente da associação comercial, apesar de não estar no estatuto. Aí que surgiu isso daí, então. Exatamente. Por quê? Eu sabia dessa história, eu sabia dessa situação, mas não sabia de onde tinha, não, né? Tava a origem. Por que a ideia? A ideia é o seguinte, se cada 2 anos a gente deixar uma liderança dentro da nossa sociedade, imagine daqui 20 anos. A gente pensava que lá atrás, certo? Nós estamos agora em 2025. Planejamento a longo prazo. 98 para 2025, quantos presidentes passaram pela associação comercial e estas lideranças estão aqui, a maioria delas. E quem passa pela associação comercial nos 2 anos que ele fica lá dentro, ele pensa que ele está entregando o potencial dele, como foi o que aconteceu comigo. Na associação comercial, poxa, eu fui para a Alemanha conhecer o Projeto Empreender, montamos o Projeto Empreender em Assis Chateaubriand, criamos 14 núcleos, que não era pouco para uma cidade do tamanho de Assis Chateaubriand. Tamanho da cidade. Eram bastante núcleos de empresas conversando. Então nós mobilizamos mesmo a classe empresarial para eles buscarem soluções para os problemas. E aqueles problemas comuns, eles estavam buscando solução conjunta. Ficava mais em conta, ficava mais rápido, mais fácil de solucionar. Então nós conseguimos fazer com que as nossas empresas dessem um boom de ideias e as pessoas começaram a pensar, pô, eu posso... Um ganho em velocidade, de raciocínio, de tomar decisão. Exatamente. E aí nós conseguimos implantar essa ideia e a coisa deu certo, continuamos treinando e hoje a nossa cidade... modéstia à parte, né? Mas quem não conhece Chateaubriand, venha visitar e você vai ver um comércio pujante, um comércio bonito, bem arrumado e com uma estrutura excelente e altamente competitivo. Sim. O nosso comércio é altamente competitivo. Hoje não perde para ninguém. Não, nosso comércio não perde para ninguém. E muitas pessoas de cidades vizinhas, inclusive cidades maiores, na minha empresa eu tenho muito cliente de Toledo. Sim. Tem muito cliente de Palotina, tem muito cliente de Alpiquiri, tem muito cliente de Goerê. Eu tenho clientes que vêm comprar, tem cliente que eu mando pneu para Cascavel
Cascavel. Você entende? Então nós temos hoje a gente consegue atingir a nossa região. Nós temos uma micro-região muito boa, certo? E nós fizemos esse trabalho. E esse trabalho ele acabou sendo reconhecido a nível regional. Tanto é que nós criamos um grupo de associações comerciais que a gente liderava. Nós tínhamos nossas dificuldades. E a gente foi na Cassiopar, mas a Cassiopar naquela época as bandeiras eram grandes. Se discutia muito Ferroeste, se discutia acho que aeroporto regional, se discutia a BR, duplicação da 277. Então tinha umas bandeiras grandes. Só que os nossos problemas eram como se sustentar a associação comercial no final do mês e pagar contas. Certo? O nosso SPC funcionava muito mal, tinha uma tecnologia muito pequena, muito fraca. Então a gente tinha esses problemas pequenos de como se sustentar. Como a Cassiopar estava com essas ideias, o que nós fizemos? Reunimos de Guaíra até Cafelândia, Guaíra, Terra Roxa, Palotina, Maripá, Apis, Jesuítas, Formosa, Nova Aurora, Cafelândia, reunimos um grupo do Médio Oeste para a gente discutir os problemas que as associações... Era um núcleo setorial e associações comerciais? Não era um núcleo setorial. Não, mas era como assim? A lógica de funcionamento como se fosse, porque a gente pegou a ideia do projeto Empreender. E aí nós começamos a discutir. E até que aconteceu de a Cassiopar ver o que a gente estava fazendo aqui. E aí um dia o presidente do Cassiopar ligou para mim e falou assim, o que está acontecendo aí? Que movimentação Vocês estão se movimentando aí e a Cassiopar... Está querendo mortir? Não. Estamos buscando resolver uns problemas comuns aqui. A gente tem que se sustentar. E aí ele convidou para mim em Pato Bragado, numa reunião da Cassiopar lá, para levar essa ideia que a gente estava fazendo aqui. E aí todos nós fomos para lá. E quando nós mostramos essa ideia, as associações comerciais todas votaram. Porque era um problema da maioria. Quem não tinha esses problemas? As pequenas. As grandes, né? Quem não tinha esses problemas eram as grandes. Obrigado. Quais eram as grandes? Na época, Cascavel, Toledo, Foz e talvez Marechal Cândido não. O restante, todas as 50 associações tinham problemas. Todas elas tinham problema. Então, o que aconteceu lá em Pato Bragado? Todo mundo veio me procurar. Como é que funciona? Como é que vocês estão fazendo? E aí nós fomos passando ideia. E aí fui convidado a participar de uma outra Assembleia da Cassiopar, e até que pediram, né, o Toninho Lang ia sair, e o Toninho Lang falou assim, você não tem interesse de assumir a Cassiopar? Eu falei, eu não sei se eu tenho condições, eu sou uma associação comercial pequena, eu não tenho como eu ficar em Cascavel ou Toledo cuidando, só se ela for itinerária. Se ela funcionar em Assis Chateaubriand, eu consigo. E aí as associações comerciais queriam que a gente implantasse essa ideia, e aí eu acabei sendo eleito presidente da Cassiopar por 2 anos, porque era 1 ano, mas eu fui eleito 1 ano, depois fui reeleito por mais 1 ano. E nós implantamos aí efetivamente os núcleos de associações comerciais, que até hoje acho que funcionam ainda, e discute setorialmente os problemas comuns, busca uma solução conjunta, e de lá para cá as nossas associações comerciais, todas elas se estruturaram. Inclusive ganhamos uma fachada, um mesmo logo. Hoje, se você chega em qualquer cidade, a logo da associação comercial é a mesma. Antigamente, cada associação comercial tinha o seu logo. Verdade. Cada associação comercial tinha a sua forma de ser. Hoje não, hoje nós temos uma estrutura coordenada pela Cassiopar, que é coordenada pela FACIAP, uma estrutura que tem o mesmo processo para todas as associações comerciais, com a mesma logo, com a mesma identificação e com os mesmos objetivos, valores, missão. Então a coisa ficou mais direcionada, ficou mais profissional. E aí foi quando nós começamos a ideia de que entendemos a ideia, né? Que o movimento empresarial ele trabalha 2 asas. Que uma é a parte comercial, onde a associação comercial precisa ganhar dinheiro. E a outra é a parte institucional, que é onde ela trabalha a defesa do empresariado da sua cidade ou da sua região. Certo? Que esse é o principal. Porém, ele precisa de estrutura financeira para bancar ele também. Interessante. Quantas coisas surgiram nessa época, hein? Muitas coisas surgiram nessa época. Essa época foi uma época áurea do associativismo, muita correria. Que interessante. Eu lembro dessa época, eu vivia dentro da associação comercial, trabalhava em Toledo,
E muita coisa eu lembro dessa época que transformou o SPC, então era uma coisa muito centralizada, digamos assim. E eu lembro que as pequenas associações comerciais começaram a ter independência e começaram a ter sua própria receita, e isso facilitou muito. E eu me recordo dessa época. Surgiu desse trabalho de atuação seu, junto à Cassiopar, o desmame, vamos dizer assim, o desmame das pequenas associações, das associações maiores, no sentido do SPC especificamente. E as associações maiores começaram efetivamente a auxiliar mais, dar suporte para algumas das outras pequenas, né? Isso. E essa é a ideia, né? A ideia é que nós tínhamos se unir, né? A ideia é a seguinte: se todo mundo está bem, eu também ganho. Claro. Essa é a ideia. E aí, se o ambiente de todas as associações comerciais estão bom, e estão bem, estão estruturadas, estão autossustentáveis, a Cassiopar está bem. Se a Cassiopar está bem, ela pode trabalhar outros projetos. Hoje nós temos vários projetos que a Cassiopar trabalha a nível regional, que são projetos de grande monta, que estão trazendo desenvolvimento tecnológico, crescimento na área industrial, e gerando mais emprego, deixando a nossa região mais atrativa, apesar de a gente já fazer parte de uma região muito rica, região muito atrativa, mas você precisa fazer esse trabalho. Sim. A gente não tem que deixar de incentivar, né? Não. Senão vai se passando, vai se perdendo no tempo. Não pode perder a motivação. Exatamente. E nesse mesmo sentido, assim, nessa época que surgiu a ideia de abrir o Cicobi, aqui Assis também, né? Então, o Cicobi, quando fundou o Cicobi, Assis Chateaubriand, eu ainda estava como presidente da Cassiopar. O Cicobi fundou em 2004, 2005, por aí, né? Acho que foi 2005. Eu lembro que o Jefferson Longaroli era o presidente da FACIAP. E o Jefferson também foi uma das precursores do Cicobi a nível do Paraná. E o Cicobi ele começou dentro das associações comerciais no nosso estado. Então a gente motivou as associações comerciais a começar. E aqui a Assis Chateaubriand também foi da mesma forma. Começou o Cicobi dentro da associação comercial. Na época que as cooperativas de crédito elas tinham que ter um grupo específico, não era de livre adesão, né? Não era livre iniciativa. Livre iniciativa, isso. A cooperativa ela tinha que ser cooperativa empresarial no nosso caso. Começou dentro da associação comercial, o Cicobi era uma cooperativa empresarial. Então ele só atendia os empresários e quem trabalhasse no comércio. Foi até que ela conquistou a livre iniciativa, daí ela abriu para todo o mercado. E, óbvio, né, todos nós entendemos que o mercado, o setor agropecuário é muito forte, é o mais forte que nós temos na nossa região. Então a gente depende muito do setor agropecuário. De maneira direta ou indireta, a gente depende do agronegócio. Depende sempre do agronegócio. E agora, depois que a cooperativa adquiriu a livre iniciativa, foi quando ela realmente expandiu, cresceu e conseguiu chegar onde chegou e onde está indo, né? Porque ela está crescendo todo ano, está crescendo, né? E você, na época que criou o Cicobi em Assis, você era da Cassiopar, certo? Mas você também foi presidente do Cicobi local, não foi? Não, eu sou fundador do Cicobi. É fundador do Cicobi? Fundador do Cicobi. Lógico, é que nem eu disse, uma presa sozinha, uma presa fácil, né? Nós fizemos isso na época com 34 pessoas, nós fundamos a cooperativa, né? Então são 34 abnegados que fizemos muito trabalho do antes até a gente chegar no Banco Central. Eu tive a oportunidade de ir no Banco Central, levar o projeto lá, até a gente ser aprovado, o Banco Central aprovar a nossa fundação e começar uma cooperativa da forma que nós começamos, né? Totalmente no pé no chão. A gente pensava razoavelmente grande, mas a gente começou, de certa forma, por uma indignação, porque na época a classe empresarial ela não era muito bem atendida pelo sistema financeiro, as taxas eram muito altas, você não ter uma conta corrente não era tão simples, você acessar um crédito não era tão simples, e a gente queria facilitar, a gente queria entregar isso para os empresários de Assis Chateaubriand. Não havia concorrência? Não havia concorrência. E com a vinda do Cicobi,
Parece que não, mas nós conseguimos transformar o Sicoob numa estrutura financeira que atende muito bem hoje, não só a classe empresarial, mas toda a classe produtiva do nosso município. E todos os profissionais liberais, professores, cidadãos chateaubrianenses da região. Hoje nós estamos, toda a micro-região do Médio Oeste, nós já estamos com o nosso Sicoob lá dentro e já temos 3 agências no Mato Grosso. Então, a cooperativa expandiu, saiu da região e do próprio estado já. E do próprio estado. Então, tudo aquilo que começou há 20 anos atrás, há 22, 23 anos atrás, até a gente fundar mesmo, e hoje está dando resultado, gerando muito emprego e mantendo, segurando um dinheiro aqui que não é pouco. Além de todo o trabalho que ela faz na comunidade. Se você pegar os projetos sociais que o Sicoob tem na comunidade, são grandes, são enormes, são vários, diversos, que ajudam toda a sociedade, e o dinheiro que fica. Porque quando a cooperativa começou a se sustentar e começou a dar bons resultados, você vê quanto de dinheiro nosso ia embora para Nova York, ia embora para Brasília, ia embora para a Avenida Paulista de São Paulo, e agora esse dinheiro fica na nossa região, fica em Assis, fica em Jesuíta, Formosa, Amorosa, Cafelândia, fica nas nossas agências lá do Mato Grosso. Então, enfim, é uma ideia que iniciou e tomara que não tenha volta, né? Porque hoje a estrutura é muito grande. Exatamente. Uma coisa interessante que você comentou é assim, qual é o papel das cooperativas de crédito no desenvolvimento regional? Como que você enxerga a contribuição das cooperativas nesse desenvolvimento? Você falou que o dinheiro retorna. Beleza. Esse é um fator. Tem algum outro fator que também possa ser destacado? Não, a cooperativa é uma empresa. Empresa. Primeiro, ela dá a oportunidade às lideranças locais a assumirem cargos dentro da cooperativa. Você já imaginou você ser diretor do Bradesco? Ah, nunca. De um banco oficial, de um banco estatal, certo? Mas você pode ser presidente do Sicoob. Você pode ser conselheiro do Sicoob, certo? Então, você vai ver o conselho do Sicoob hoje, a maioria é daqui de Assis Chateaubriand, ou de Tupanci, ou de Formosa, ou de Cafelândia, ou alguns do Mato Grosso. Então, são pessoas conhecidas, são pessoas que estão na sociedade, certo? Então, esse grande ganho, porque a sociedade é que administra este banco. E transforma a mente das pessoas também. Transforma a mente das pessoas. Então, quando você se associa, você é dono. Você tem direito a votar e direito a ser votado. Quando que você vai abrir conta em um outro banco e você vai ter esse direito? Você não tem direito nenhum. Se você investir bastante, você vai ganhar em cima do que é seu. Claro. Aqui não, aqui a gente... Mais justo. Aqui você recebe um retorno, certo? Sem contar que toda a renda dele fica na própria comunidade. Esse dinheiro não vai embora, ele fica aqui. Tudo que gira na própria comunidade, é dinheiro da comunidade, girando na comunidade, gerando para a comunidade. Certo? Então, é muito retorno, sem contar todo o trabalho social que a cooperativa faz, que ela tem 7 princípios, e ela trabalha todos os 7 princípios por completo, onde ela estiver presente. Então, os princípios cooperativos são trabalhados, todos eles dentro de uma sociedade. Então, você vê, a sociedade ganha muito com isso. Tanto é que nós ficamos altamente competitivos. O que aconteceu com os outros bancos? Os bancos tiveram que baixar taxa, tiveram que baixar juros. Tem alguns até que andaram fechando. Exatamente, e tiveram que correr atrás do empresário, correr atrás do agricultor, oferecer negócio. Antes eles estavam sentados, né, o berço esplêndido, braço cruzado, aguardando a gente pedir pelo amor de Deus e com canequinha na mão. Precisa. Exatamente. E hoje nós criamos algo competitivo que aumentou a concorrência e trouxe benefícios para a sociedade. Que legal, que bom, hein? Zezinho, então, dando continuidade à nossa conversa a respeito do Sicoob, né? Você estava falando das cooperativas de crédito, como elas promovem, como elas auxiliaram no desenvolvimento regional, você nos explicou com bastante profundidade. Eu gostaria que você me explicasse uma outra coisa. Eu sei que você também já se destacou, não só na associação comercial, nos seus negócios, mas também dentro do Sicoob. E isso lhe oportunizou a você estar, né, no Conselho Fiscal da rede Unicob, da Central Unicob, né? E se você puder falar um pouquinho também disso, eu sei que existem coisas que você trouxe da Associação Comercial, Sicoob, para dentro do Unicob. Eu sei que tem coisas que vocês levaram para dentro da instituição ou trouxeram de lá. Por exemplo, que nós não temos
reeleição para presidente no Cicobi, isso é verdade? Não, na verdade o Cicobi, o estatuto permite reeleição. Não existe não pode reeleição. Existe sim agora, o Banco Central está vindo com uma norma, ainda não está pronta, mas a ideia é limitar a um número de anos a possibilidade de alguém se manter como presidente, manter na liderança de uma cooperativa. É porque isso de certa forma, a alternância é salutar. Exato, é importante. Porque a ideia de uma associação ou de uma cooperativa é perpetuar a entidade e não pessoas dentro da entidade. Certo? Então, o que o Banco Central está trazendo agora é algo que vem favorável até para que as próprias cooperativas comecem a levar mais a sério e um trabalho mais profissional na questão de sucessão. É interessante. Porque você tem que pensar muito nisso. É interessante você preparar pessoas que querem, né, porque a pessoa tem que querer também, Claro. e tem que saber que você assumir uma posição numa cooperativa hoje, um presidente de cooperativa, um conselheiro de cooperativa hoje, só para você ter uma ideia, ele entra com todo o patrimônio dele à disposição do Banco Central. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Se acontecer alguma coisa errada, o primeiro patrimônio que vai para pagar a conta é o dele, certo? Então, não é simples assim, vou assumir um cargo porque é bonito, vou sair na foto, é tudo legal. Não. Você tem que cumprir normas, você tem que seguir à risca tudo que tem que ser feito dentro das normas que o Banco Central, dentro das normas que existem hoje na Constituição brasileira. E você mexer com o mercado financeiro não é brincadeira. Você está trabalhando com dinheiro de muitas outras pessoas, do sonho, da realização de muitas outras pessoas. Então é algo muito sério, por isso que quem assume uma liderança hoje numa cooperativa, ele, de cara, ele coloca todo o patrimônio dele à disposição do Banco Central. Então é sério, porém é algo importante que as lideranças que querem assumir e que querem fazer parte, podem vir. Essa questão de você colocar as suas coisas à disposição se você for fazer errado. Ou seja, quem estiver pensando em fazer alguma coisa errada, já vai fugir dali. Ou você pensa numa vantagem própria. Você está trabalhando em algo que é para o bem comum. Então você tem que utilizar todas as suas habilidades, toda a sua capacidade em prol do bem comum. Exato. Não o contrário. Nós não estamos buscando os déspotas, nós estamos buscando líderes. Exato. Particularmente você vai ganhar muito, mas é conhecimento. Exatamente. Experiência. Inevitavelmente. E isso com certeza vai ajudar também em várias outras coisas. Né? Com certeza. Hoje, por exemplo, na minha empresa, quantas coisas que eu aprendi com associação comercial, com Cassiopar, com o Cicobi, que eu levei para dentro do meu negócio. São ideias que você vai aprendendo. Aprimorando a gestão. Né? Mas você tem que entregar o seu melhor. Se você está numa cooperativa, você tem que entregar o seu melhor para essa cooperativa. Que interessante, né? Pô, nós temos modelos de gestão que servem de referência para muitos outros negócios, né? Isso aí. Pena que em alguns setores, né, da nossa sociedade as coisas não funcionam assim. Não vamos entrar no mérito da questão, mas a gente ter essa corresponsabilidade pelo resultado do negócio. Né? Isso aí. E eu acho uma coisa muito interessante também, falando em gestão pura, é que você está num cargo de gestão, você sabe que você vai sair desse cargo de gestão, então você tem que preparar alguém para assumir. Porque querendo ou não, essa pessoa que for assumir após você, ela também está colocando em risco o que você tem. Então você não deixa de ser responsável, não deixa de auxiliar, você vai olhar para trás e não vai torcer para que o outro tenha uma gestão pior. Você vai fazer de tudo para que ela tenha uma gestão ótima. E o que depender de você, pode contar contigo, né? Acho que é mais ou menos nessa linha de raciocínio. É isso aí, porque nós fazemos parte não de uma competição, nós fazemos parte de uma cooperação. Aí o nome é cooperativa. Né? Por isso, né? Então nós temos que cooperar um com o outro. A diferença do cooperativismo está aí. Nós não vamos competir entre si, nós vamos cooperar. Porque um vai ajudar o outro. Então por isso que as coisas acontecem e dão certo. E quando aparece uma ou outra pessoa com um pensamento diferente, às vezes, naturalmente, essa pessoa é expurgada do sistema.
Não é porque vai ser expulsa, nada, porque ela, como ela não entende, não tem o caráter voltado para o cooperativismo, para o associativismo, ela acha um absurdo ela não poder ter o poder sozinha. Né? Muitos casos só querem o poder. Exatamente. Então, o nosso poder é o seguinte, o nosso poder ele funciona, não é eu ter o poder, mas nós temos o poder juntos. Nós construímos juntos. Então, a palavra nós essa soma da minha capacidade com o seu conhecimento, com a capacidade do outro, com a força do outro, nós juntamos isso, cooperamos um com o outro para que a gente possa crescer, criar um ambiente comum mais favorável. E se eu crio um ambiente mais favorável, é favorável para todos. É um desprendimento muito grande. Para mim também. Para todos crescem. Todos crescem. Então, essa é a ideia do cooperativismo. Né? Essa é a ideia da gente ter o Cicobi aqui. Nós temos o Unicob, que é a nossa central, temos a confederação que funciona em Brasília e o Bancob, que é o banco da nossa cooperativa. Então existe toda uma governança, existem as singulares, existem as centrais. Singulares são essas dos municípios, isso, caso. Tipo o Cicobi Médio Oeste, tipo o Metropolitano de Maringá, tipo o Cicobi de Toledo, de Marechal, de Umuarama, e nós formamos uma central que é a Unicob, que funciona em Maringá. E existem várias outras centrais, tipo a Unicamp. E estas centrais fazem parte de uma confederação que funciona lá em Brasília. Essas centrais são representadas pela confederação e elas estão lá representando lá dentro, trabalhando a questão da cooperativa como um todo a nível nacional. E a cooperativa, para funcionar, ela tem que ter um banco. E o banco do Cicobi é o Bancob. Que interessante. E o que mais me fica assim, dando estalo aqui na mente, é que a tua fala, parece que do começo ao fim, do começo até agora, né? Você está falando da mesma coisa. Para mim, você está falando da mesma coisa. Você falou lá atrás, quando você estava à frente de um time de futebol. É liderança, é trabalho em equipe, é você saber compreender o outro, a empatia, né? Para você aproveitar o que tem cada um que tem de melhor, as suas limitações, você aprender a superá-las com os demais. Né? Aí você vem para dentro da sua empresa, você fala da importância da capacitação, do desprendimento e achar que você tem que investir no colaborador, por mais que ele alce voos maiores depois. Aí você traz para nós a sua experiência na associação comercial, que também foi nesse mesmo sentido. Parece que você está falando do Cicobi quando você fala da associação comercial, parece que você está falando da Cassiopar. Se eu não tivesse construído uma proposta aqui da nossa conversa, poderia ter dado um encaminhamento único e só colocar os nomes assim, montando. Porque parece que existe uma essência por trás de tudo isso, né? Exatamente, existe mesmo. A questão da essência do trabalho conjunto, da força que você tem quando você une pessoas num propósito, certo? Então, quando você une pessoas para um propósito, as coisas vão acontecer, certo? Agora, quando você tem pessoas dentro de um sistema e cada um tem o seu propósito particular e não do bem comum, por isso que acontecem as confusões que a gente vê aí no dia a dia, que, como você disse, nós não vamos entrar no mérito da questão. E aí você vê, às vezes, uma potência que não se transforma numa verdadeira... Um potencial, na verdade, você tem um grande potencial que não se transforma em potência, porque cada um quer levar a sua vantagem. Cada um quer ter o seu poder. E aí você pega um grande potencial que nós temos nas mãos hoje, que é o nosso país, e não se transforma na verdadeira potência. Porque existe uma briga interna muito grande. Exato. Imagina se todas as pessoas se unissem no propósito de fazer uma nação pujante, grande, forte. Auxiliar hoje. Todos nós viveríamos num ambiente melhor, com certeza. Exatamente. Indiferente se é desse lado ou se é daquele lado, se todos estivessem em prol do mesmo objetivo, a mudança de gestão daria com que estivéssemos sequência nos processos, né? E não a interrupção dos processos e tudo mais. Muito interessante. Continuidade, não continuismo. Exatamente. Né? E aproveitando, Zezinho, você comentou essa questão, esse projeto ele nasce do IFPR, né? E a gente sabe que o IFPR também tem parte nessa história, ou seja, essa história também
tem um resultado que é o IFPR. Então, você como empresário, você como membro da Associação Comercial, o próprio Cicobi, Cassiopar e várias outras instituições que você faz parte, como foi essa articulação, os bastidores das entidades representativas que a gente sabe que teve e tal, para que pudesse o IFPR Campus Assis Chateaubriand ser uma realidade para essa comunidade? Então, Schumacher, imagina bem, né? Se a gente quer um município se desenvolvendo, e a gente sempre ouve falar, né? Você precisa de segurança, educação, saúde. Né? Então vamos lá, você está falando de educação. Se a gente tem numa cidade um ambiente em que nós temos universidades, nós temos o Instituto Federal, IFPR, funcionando, e nós temos outras escolas funcionando, Sim. nós criamos um ambiente favorável para que mais pessoas possam vir morar na nossa cidade. Porque é onde os filhos podem estudar. Os filhos têm espaço para estudar, família, aprender, né? Desenvolver a família como um todo. E o IFPR era um sonho, todo mundo sabe aqui esse programa, um sonho muito grande do nosso saudoso José Costa, da Rádio Vale Verde. Então, esse é um mérito, não dizer que o Zé Costa é o único, né? Pessoa, claro que não. Mas era o sonhador. Sempre tem um que lidera. Né? Aquele que lidera o sonho, aquele que busca outras pessoas para ajudar, tudo. Então, essa construção, eu não lembro muito bem, parecia algo impossível, parecia algo que não seria construído, que não iria acontecer. E todo um trabalho que foi feito pelo Zé Costa, a professora Helena, na época tinha a prefeita Dalila, o Fabiano da Casa Leão, que estava como presidente da Associação Comercial, que também fez um trabalho muito legal, indo atrás dos empresários, buscando doação de computador, de carteira, de mesa, de quadro. Eu vi falar que até carro foi doado, né? Até carro foi doado, né? Esse foi, acho que, inclusive o carro foi uma liderança mais da professora Helena e do José Costa, que fizeram um trabalho legal em cima disso, para que a gente desse uma estrutura mínima para o IFPR sentir vontade de vir. E eu penso assim, que esse trabalho liderado pelo Zé Costa, esse trabalho foi tão bem feito, que convenceu. Eu não sei quem nos convenceu na época, mas alguém que tinha o poder da caneta foi convencido, viu que a sociedade estava comprometida e liberou a vinda e graças a Deus veio e mostrou por que veio. Trouxe realmente evolução, trouxe crescimento, trouxe desenvolvimento. E quantos jovens hoje já estão empreendendo ou trabalhando no mercado que saíram treinados, preparados dentro do IFPR. Quantas vidas, né? Quantas vidas, né? Quantas vidas e quantas ainda estão vindo aí, né? Então, tipo assim, foi uma construção maravilhosa, certo? A educação, ela é fundamental numa sociedade. Aqui que você gera as lideranças, você gera os grandes líderes, aquelas pessoas que são treinadas a pensar, aquelas pessoas que estão treinadas a discutir, aquelas pessoas que estão treinadas a questionar, certo? A questionar as coisas certas da maneira certa. Você entende? Porque é dessa forma que nós vamos desenvolvendo. Precisamos treinar os nossos jovens, precisamos treinar as nossas crianças. E não há outro espaço melhor, eu não vejo pelo menos outro espaço melhor do que as nossas escolas. E o IFPR, hoje, dentro da nossa estrutura de município, é uma das mais importantes que nós temos aqui e que nós temos que valorizar muito, e não só para Assis Chateaubriand, porque ele atende toda uma região, toda uma micro-região. Com certeza. Se você pegar as cidades vizinhas, quantos que não vêm aqui e não aproveitam essa estrutura que, graças a Deus, está em Assis Chateaubriand. Eu vejo bem interessante a questão da participação e a contribuição dos IEFs, né? Na formação desses profissionais, na formação desses estudantes, né? Às vezes o primeiro contato que eles vão ter com a iniciação científica, né? Com a pesquisa, com a extensão. Esse projeto mesmo, nós temos professores, nós temos técnicos administrativos, mas nós temos estudantes que fazem parte. Né? Por trás, para que tudo isso aconteça, para que esses vídeos saiam, tenham repercussão e tudo mais, nós temos alunos do IFPR que estão colaborando de maneira direta. Ah, mas eles são profissionais, já estão atuando nessa área? Não, eles têm força de vontade. E nós estamos promovendo a capacitação deles, cada um colaborando com um pouco do conhecimento que tem, para que isso se viabilize. E olha o que está acontecendo. Nós estamos conseguindo resgatar histórias fabulosas, fantásticas, né? Inspiradoras do nosso município, inclusive o próprio IFPR
faz parte desse processo, né, da história do município, e fazer com que a comunidade fale da própria instituição, né? Então dá oportunidade. Esse projeto é um só dos projetos que existe dentro do IFPR, no Campus Assis Chateaubriand, e ele é uma devolução pela sociedade. É um reconhecimento, como tantos outros projetos, porque a sociedade fez para que se concretizasse esse sonho, né? Eu estou aqui hoje dentro do IFPR porque alguém lá atrás, José Costa, a Helena, o José Fabiano, o Fabiano, né? Isso, Fabiano. O Fabiano, a prefeita Dalila, E mais outras e pessoas, muitos outros, né? né? Esses que estavam à frente aí, encabeçaram e decidiram que iriam fazer isso. Então eu estou aqui hoje em mérito também, né? Resultado do trabalho dessas pessoas, né? A gente tem que agradecer muito a todas as pessoas que colaboraram de maneira direta ou indiretamente. Mas que legal, que bonito saber de tudo isso. Mas, Zezinho, conta pra mim aí, agora a gente fez um apanhado geral, né? Quem é o José Carlos de Souza, mas como a sua família contribuiu para participar, né, da sua trajetória? Como que ela contribuiu na construção do José Carlos de Souza, famosíssimo Ciro Pneus, ou Zezinho da Ciro Pneus? Qual a colaboração? Eu valorizo a família, eu costumo dizer que a maior e a melhor organização que existe no mundo é a família. Nada pode construir melhor uma sociedade se ela não partir de uma família. Então, todo o crescimento estrutural que tem a base mesmo numa sociedade começa dentro de uma família. E a família foi a minha maior motivação. Você levantar cedo para trabalhar, dedicação, é porque você tem os seus filhos e eu tenho uma parceira. A minha esposa sempre foi uma parceira nota 1000 para mim. A gente sempre se amou demais, a gente se ama muito. Estamos 33 anos casados, mais 4 de namoro, e ela sempre foi minha parceira. Sempre esteve comigo em todos os momentos. E nós não tivemos só momentos bons, nós tivemos momentos difíceis, crises, momentos difíceis nós atravessamos nossas vidas, porém juntos, unidos, e isso cada vez fazia que a gente se unia mais. E os filhos, queiram ou não, quem é pai, você também é pai, você sabe, a gente tem uma motivação muito grande. Quando você tem um filho, você quer construir mais, você quer produzir mais, porque você quer entregar para os seus filhos o melhor. Você tira energia de onde você não sabia que existia. Exatamente. Então a família é a motivação número 1 na minha vida. Que legal, muito importante isso. É deixar claro para toda a sociedade que um empresário de sucesso, ele não é sozinho. Não, de forma ele sempre tem alguém ali escorando, né? Dando sustentabilidade para que ele possa chegar nesse local tão almejado por todos, né? Isso é uma outra conversa que a gente teria que ter um pouco mais de tempo, né? Falar bem assim que algumas pessoas elas esquecem da família buscando o sucesso, ou o dinheiro, o capital. E depois de muito dinheiro, capital ou sucesso, olha, não tem com quem dividir isso, né? Não tem com quem comemorar suas conquistas, né? Mas aí a gente teria que ter um pouquinho mais de tempo para tratar esse assunto, mas é muito interessante. Mas assim, o que você gostaria de ver acontecer ainda, Zezinho? Assim, no seu legado, nos próximos anos, o que você olha e fala assim, eu ainda queria ver isso aqui acontecer. Na sua empresa, aqui em Assis Chateaubriand, nas entidades que você faz parte. O que você fala assim, eu queria ver isso acontecer? Bom, então cada parte, né, você tem, se você for uma família, eu tenho os meus sonhos de ver os meus filhos felizes e realizados, né, não que eles não estão se realizando, mas sim, felizes, realizados, e obviamente os netos, né, que eu não tenho netos, claro, mas aí tudo tem seu tempo, né? Se eu for ver o lado da empresa, eu tenho vários sonhos de investir, são novas tecnologias que o mundo do meu negócio possui, e eu quero também fazer parte dessas novas tecnologias. Algumas coisas nós já estamos fazendo, sim, mas a gente tem que buscar, porque nós temos hoje carros autônomos, nós temos carros elétricos, nós temos híbridos, nós temos drones, então nós temos tantas coisas que vêm pela frente aí, e a gente tem que estar se desenvolvendo também, se for pensar no lugar da minha empresa. Claro. Na questão das entidades que eu participei, eu gostaria de ver que essas entidades, mais lideranças, jovens líderes, começassem a se interessar a participar de associação comercial, de Cicobi, de Cassiopar, participarem das entidades e entender
que uma comunidade ela só vai se desenvolver se houver participação das lideranças e de preferência as boas lideranças, aquelas que têm caráter, aquelas pessoas que querem realmente fazer o bem comum, não aquelas pessoas que querem utilizar o que existe de potencial no mercado, nas associações, nas cooperativas, em prol dele, mas sim em prol da comunidade. Então eu acredito que muitas lideranças, inclusive, por que não? Estão surgindo ali dentro do IFPR lideranças que podem estar assumindo isso. E comecem a entender os jovens que esses espaços existem e são possíveis de você fazer parte. Agora você tem que ir lá, mostrar interesse, começar a participar, entender como é que funciona e colocar o seu nome à disposição. Claro. É simples, não é tão difícil que sim. Se envolver, se comprometer. Se comprometer. É óbvio que se você faz uma escolha dessa, não é você chegar lá e vão te abraçar e te, senta aqui. Não. Você vai ter que mostrar a sua capacidade, diária, você vai ter que conquistar, e isso é muito estudo, dedicação, trabalho e participação. Exato, interessante, muito bom. Pois aí, agora eu deixei para o final a última pergunta, aquela que todo mundo quer saber, o segredo que poucos têm acesso, né? Que história é essa, Zé? Você não teve no começo da nossa conversa lá que você ia contar tudo. Não tinha segredos algum agora. Eu quero saber. Conta para nós. O que acontece naquela montanha lá, Zé? O que está acontecendo naquele tal de legendário? Eu sei que você está bastante envolvido, está bastante aí atuante. O que essa entidade, esse grupo, essa junção de pessoas, né, denominado legendários, tem a ver com o Zezinho empresário? Tem a ver com o Zezinho empreendedor? Com o Zezinho pai de família? O que essa instituição é para você? Bom, a gente fala, né, que acontece na montanha, fica na montanha. O que acontece em Vegas fica em Vegas? Não tem graça. Não é bem assim, né? A gente fala, né? Mas o Legendários, ele surgiu na minha vida há pouco tempo. Eu já tinha recebido um convite do Luciano Caterinck várias vezes. E ele é entusiasta, né? Vamos lá, vale a pena, é muito bom para você construir melhor a formação do caráter, né? É impactante. E eu sempre pensei em fazer, né? Depois, um dia, andando de bike com o meu cunhado, o Mike Portela, ele falou para mim assim, legal, eu fiz, está me ajudando muito, a questão de deixar um legado para os filhos. E isso me tocou, então eu quis fazer também. E eu fiz em novembro do ano passado, subi a montanha e para mim foi muito impactante. Eu sempre valorizei muito a minha família e sempre acreditei que as minhas prioridades eram todas, eu realizava as minhas prioridades. Sim. E na montanha eu descobri muita coisa, fui muito impactado, eu tive um encontro verdadeiro com o legendário número 1, e que é Jesus Cristo, e eu aprendi muita coisa que eu posso melhorar como pai, como marido, como líder na minha empresa, como cidadão na minha sociedade. Há espaço para a gente melhorar, há espaço para a gente levar um bom exemplo, e quando você começa a entender que se você se esvazia de você e deixa o Espírito Santo de Deus agir na sua vida, você começa a ter melhores respostas, melhores atitudes, porque você já não se sente autossuficiente. Você entrega essa suficiência para quem você deve entregar, que é Deus. Se Deus comanda a sua vida, Ele te direciona bem. Você vai para os bons caminhos. Você vira um bom exemplo. E isso me ajudou muito. De novembro para cá, nós já estamos em agosto de 2025, fiz novembro de 2024, eu me envolvi muito e me comprometi muito com a palavra. Eu subi a montanha, mas voltei lá 3 vezes para servir. E estou prestes a voltar pela 4ª vez. Certo? E você saber que outras pessoas estão tendo essa oportunidade de subir e mudar de vida. Subir um homem e descer outra pessoa, mas uma pessoa melhor. Uma pessoa em Cristo, uma pessoa pautada na palavra, na Bíblia, que é a inspiração de Deus. Então, é claro que há um respeito, e é claro que há um entendimento,
A montanha não salva ninguém. O legendário não salva ninguém. Mas é uma ferramenta, como tantas outras existem. Tantos encontros, retiros existem, Sim. que também são ferramentas iguais. São ferramentas também, certo? Porém, para mim, de todas que eu fiz na minha vida, e não fiz poucas, o legendário foi a mais impactante. Foi aquela que eu consegui chegar próximo ao legendário número 1. Eu consegui ouvir o legendário número 1. E eu consegui entender, e de lá para cá a minha vida está se transformando. A minha vida com Deus, a minha proximidade com Jesus, ela aumentou muito. E a minha vivência na minha casa, como esposo, como pai, na minha empresa como líder, na minha empresa, na minha sociedade. Então tudo isso fez com que melhorasse a minha vida. E eu me dedicasse mais à palavra de Deus, a seguir os exemplos de Deus. Agora, é óbvio, cada um tem a montanha que merece. Ela para mim, pode ser muito diferente para você. Claro. Cada um que sobe lá tem um impacto diferente, porque a gente sobe com um propósito, com uma dor, não importa. Agora, eu tenho certeza que a maioria que sobe, na verdade eu poderia dizer assim, 100% de quem sobe a montanha nunca mais volta o mesmo. Mas ele volta melhor. Que bom saber disso. José, para a gente fechar então, me diz uma coisa. Se você fosse escrever um livro da sua história, qual seria o título desse livro? Rapaz, talvez sempre em construção, sempre em movimento. Talvez isso. É difícil você dizer assim, mas eu imagino que por mais que a gente procure se construir, aprender mais, você vai descobrindo que você sabe muito pouco, que você entende muito pouco das coisas. E aí você começa a valorizar as outras pessoas, sim, os outros pensamentos, os que pensam igual a você, os que pensam diferente de você. Então você tem que, eu imagino que seria talvez esse o título, sempre em construção. Que legal. E essa construção e fala muito, utilizando das pessoas que estão fazendo parte da minha vida. Parece ser uma frase simples, mas ela fala muito e é muito profunda. Exatamente. Mas ok, né? Gostaria de agradecer. Foi um momento muito especial para nós aqui. Acredito que muitas pessoas poderão ouvir a sua palavra e a nossa conversa de modo geral e se motivarem, se entusiasmarem no sentido de também buscarem sentido em algumas situações na vida, né, pessoal, profissional e, quem dirá, espiritual também. Então, muito obrigado, em nome do IFPR especial do podcast Gestão Inteligente, dizer que foi uma honra para nós tê-lo recebido aqui e dizer que essa foi uma primeira de algumas conversas que nós vamos ter. Você, para nós aqui, é uma referência como empresário, como indivíduo do associativismo, do cooperativismo. Em outro momento nós estaremos juntos. Muito obrigado e até uma próxima vez. Obrigado, Schumacher, pelo convite. Legal, eu gostei muito de participar do podcast Gestão Inteligente, essa ideia sua, com participação do IFPR. É legal você dar essa oportunidade para as lideranças, para as pessoas da nossa cidade e para toda a comunidade, para a comunidade possa aproveitar esses momentos também para conhecimento, para conhecer pessoas e um entendimento de como funciona a nossa sociedade. Obrigado, sucesso para você. Obrigado, sucesso para todos nós. Valeu.